Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a Rodrigo, qual que é a resposta padrão que os seus alunos te dão quando você pergunta para eles o que é uma constelação? Essa respostinha de sempre, né? São os pontinhos que ligam as estrelas. Mas, aliás, acaba sendo uma aula muito gostosa porque cativa os estudantes de uma forma e a gente até consegue fazer aquelas menções, né? Daquela tretinha boa que nós gostamos entre astronomia e astrologia, né? Perfeito, acontece nas minhas aulas também. Sempre trazem sobre astrologia. Geralmente o que ouço quando eu faço essa pergunta é que são desenhos do céu, mas sempre citam aquelas constelações que fazem parte do zodíaco. Mas você já parou para pensar que quando olhamos para o Cruzeiro do Sul, por exemplo, estamos vendo exatamente as mesmas estrelas e nas mesmas posições que os navegadores portugueses viam lá no século XVI? Mas os povos originários daqui, por exemplo, tinham interpretações completamente diferentes dessas mesmas estrelas. E é incrível como isso revela a diversidade cultural. Enquanto os europeus viam uma cruz cristã, né, os tupi-guarani, por exemplo, enxergavam um colibri gigante, a constelação que chamavam de Guiura-Yandu. E os povos andinos viam até mesmo um pastor com suas lhamas. Isso mostra como o céu era e ainda é uma tela em branco onde projetamos as nossas culturas. E falando em projeção, a maioria das constelações que usamos hoje são heranças direta do catálogo de Ptolomeu, lá do século II. E das 48 constelações listadas por Ptolomeu, 47 sobreviveram até hoje. Apenas uma ficou pelo caminho, a Argonavis, né, o navio dos Argonautas, que no século XVIII foi desmembrada em 3 partes menores. E aí vem um detalhe interessante. Quando a União Astronômica Internacional, a IAU, padronizou 88 constelações em 1829, criou também fronteiras precisas no céu. Pode até parecer uma decisão burocrática, mas quem gosta de física, astronomia, vale lembrar, nessas ciências, padronizar é fundamental. Mesmo que as escolhas pareçam arbitrárias no começo, elas ajudam a construir o conhecimento. E falando em constelações, a ideia geral pode até se confundir com aqueles desenhos que formamos ao ligar os pontos das estrelas, o qual são, na verdade, os asterismos. Inclusive, temos um episódio aqui no Centauricast exclusivo sobre os asterismos. Mas aí vale lembrar que esse conceito de constelação é fruto de um longo processo histórico. Ao longo dos séculos, a noção, o conceito de constelação mudou, assim como o próprio conceito de planeta, que discutimos em episódios anteriores, onde começa lá centenas de anos antes da Era Comum e evoluiu até a famosa reunião da IAU em 2006, que rebaixou Plutão. Sim, e foi lá em 1929, a partir da criação dessas fronteiras mais precisas no céu, que torna o nosso espaço como se fossem países estelares, um mapa mesmo. Uma estrela não pode pertencer a duas constelações, como se tivessem nacionalidades. Mesmo que antigamente fizesse parte dos desenhos diferentes em culturas distintas, é como se tivéssemos congelado uma única visão do céu. E olha que paradoxo. Essas constelações que parecem tão sólidas, na verdade, a maioria são ilusões de ótica. Pegue a famosa constelação de Ória, por exemplo. Que é uma das nossas preferidas. A estrela Betelgeuse está a 642 anos-luz de nós. Já as estrelas no cinturão, também chamadas de as Três Marias, estão entre 800 e 1000 anos-luz de distância. E Rigel, lá no pé do Caçador, está a 860 anos-luz. São estrelas que não têm nenhuma relação física entre si. Mas essa perspectiva foi fundamental para o desenvolvimento humano. Os egípcios alinhavam as pirâmides com o cinturão de Órion, por exemplo. Os gregos viam nele um caçador mitológico, enquanto os polinésios usavam essas mesmas estrelas para navegar pelo Pacífico. E falando em navegação, aqui no Hemisfério Sul temos uma vantagem. O Cruzeiro do Sul. Enquanto no norte eles precisam da Ursa Menor para achar polares, nosso cruzeiro é muito mais preciso, pois as estrelas Acrux e Gacrux apontam diretamente para o Polo Sul Celeste, quase como uma flecha.
E não é só isso, o braço maior do cruzeiro serve como uma régua celestial. Cada grau equivale a 1,5 vezes o comprimento da própria constelação. Os navegadores portugueses chamavam isso de a régua de marear. O fascinante é como essas constelações serviam como calendário natural. Além de aspectos culturais projetados no espaço, tinham algo a mais. Por exemplo, quando o escorpião aparece no leste ao anoitecer, sabemos que o inverno chegou no hemisfério sul. Já quando o Órion está lá no alto, no céu, é verão. Falamos disso algumas semaninhas atrás. E os indígenas brasileiros tinham sistemas ainda mais sofisticados. Os tupis, por exemplo, usavam a constelação da Ema, que incluía estrelas do Cruzeiro do Sul e do Centauro, para marcar o início da época do plantio, totalmente conectado com a subsistência de sua comunidade. Isso nos leva aqui a uma reflexão relevante e conectada a temas já cobertos em nosso programa anteriormente. Num mundo onde mal conseguimos ver as estrelas por causa da poluição luminosa, estamos perdendo muito mais que pontos brilhantes no céu. Estamos perdendo nossa conexão com um conhecimento milenar e no pacote toda a história envolvida. Por isso, ouvinte, convidamos você para na próxima Noite Limpa experimente olhar para o céu, não como um astrônomo moderno, mas como fariam seus ancestrais. Rodrigo, vamos voltar um pouco para essa história da Ema, que era uma constelação que diziam que, entre aspas, caminhava pela Via Láctea. Via Láctea é a nossa galáxia, que era chamada por esse povo Tupi-Rapé o caminho da Anta. E não era qualquer Ema, Marco. Essa constelação indígena se estendia por quase todo o céu noturno, usando não só as estrelas brilhantes, como a do Cruzeiro do Sul, mas também as manchas escuras da Via Láctea, para formar o corpo da ave. Os astrônomos indígenas eram mestres em ler tanto a luz quanto a escuridão. E isso muda completamente a nossa perspectiva em relação às constelações. Enquanto a astronomia ocidental se concentrava nas estrelas brilhantes, os povos originários criavam constelações que incluíam as nebulosas escuras, como a Ema, que bebe a água do cosmo, representada pela nebulosa do Saco de Carvão. Eu acho que o que mais impressiona é a precisão desse conhecimento. O missionário francês Claude Abbeville registrou em 1612 que os Tupinambá, no Maranhão, usavam a posição da Ema no céu para marcar o início da época do plantio. 4 séculos depois, os Guarani, no sul do Brasil, ainda usavam o mesmo sistema. Isso prova que esses conhecimentos astronômicos eram profundamente funcionais e não apenas mitológicos. Quando a Ema aparecia em determinada posição, era a hora de plantar. Quando o Homem Velho, outra constelação importante, surgia no céu, indicava o início do inverno. E olha que coincidência cósmica. Essa mesma constelação da Ema aparece em outras culturas indígenas, que estão separadas até por oceano. Os aborígenes australianos também viam uma Ema no céu, formada pelas áreas escuras da Via Láctea, inclusive. Será que foi coincidência ou troca de conhecimento ao longo dos milênios? Ah, Rodrigo, essa é uma pergunta que deve desafiar os antropólogos até hoje. Mas o que sabemos é que estamos correndo contra o tempo para preservar esses saberes. Com a globalização, muitas dessas constelações tradicionais estão desaparecendo da memória coletiva. Ainda bem que nós temos projetos como o Observatório Solar Indígena do Centro Universitário Internacional, UNINTER, localizado lá em Curitiba, no Paraná, fundado pelo etnoastrônomo Germano Afonso, muito importante para esse tipo de cultura milenar. Eles documentam esses sistemas astronômicos antes que se perca todas essas informações. Um trabalho realmente incrível. Imagina só, poder ensinar as novas gerações tanto sobre Órion quanto sobre a Ema. Isso nos leva a um questionamento relevante. Será que a nossa visão moderna do céu, com as suas 88 constelações padronizadas, não empobreceu a nossa relação com as estrelas? Sabemos que sistematizou e que isso facilita a identificação das regiões do espaço. Mas os povos indígenas nos mostram que há infinitas maneiras de ler o firmamento. E o mais bonito é que essas constelações tradicionais não eram apenas mapas celestes. Eram livros de história, calendários agrícolas e até guias espirituais. Uma verdadeira enciclopédia escrita nas estrelas. E que nós, como não indígenas, estamos redescobrindo apenas agora. Marco, nós já tratamos das Três Maria hoje,
Mas você consegue imaginar que essas mesmas estrelas que usamos para localizar Órion são, para os povos Guarani, o joelho de um homem celestial? Estou falando do Tuyá, o Homem Velho, uma das constelações mais impressionantes da astronomia indígena. E que constelação fascinante, Rodrigo. Traz consigo uma história muito bacana. Enquanto nós vemos ali o caçador Órion, os povos originários enxergam uma história dramática, um homem traído, que tem a sua perna cortada, transformado em uma constelação pelos deuses. E o incrível é como eles mapeavam cada detalhe. A cabeça do Homem Velho são as Íades, onde brilha Aldebaran, aquela estrela alaranjada de touro que já conhecemos. Já o penacho na sua cabeça são nada menos que as Pleiades, aquele aglomerado estelar que os Tupinambá chamavam de Exu, o ninho das abelhas. E aqui vai um detalhe bastante especial. Quando as Pleiades surgiam no céu antes do amanhecer, os indígenas sabiam que as chuvas chegariam em dias. Era o seu calendário astronômico mais preciso. E vamos falar da anatomia celeste desse Homem Velho. A estrela Bellatrix, que para nós marca o ombro de Órion, é a virilha do Tuyá. E Betelgeuse é exatamente onde sua perna foi cortada no mito. Incrível como todo mundo vê algo especial nessa supergigante vermelha. Não poderia ser mais perfeito. Até o cinturão de Órion vira o joelho da perna do Homem Velho que ficou. E Rigel, aquela estrela brilhante no pé de Órion, convertida para o Homem Velho, é justamente o pé da constelação. Essa constelação era um relógio sazonal, preciso para sua comunidade. Quando o Homem Velho aparecia completo no leste ao anoitecer em dezembro, os Guarani no sul sabiam que o verão começava, enquanto os povos do norte viam ali o início das chuvas. O mais impressionante é como transformavam o céu em um mapa geográfico. O Joiqueixo, também no cinturão do Órion, nascia exatamente no leste e se punha a oeste, marcando os pontos cardeais com precisão. Isso nos faz pensar. Enquanto nossa astronomia ocidental criou constelações rígidas, os indígenas viam histórias dinâmicas no céu que transmitiam as suas culturas para as novas gerações. O mesmo conjunto de estrelas que formam Órion vira um homem ferido, com cada estrela tendo um significado específico no mito. E aqui nós exploramos só 2 constelações de tantas que existem no pensamento cultural indígena. Pois é, ainda existem as constelações da Anta do Norte, do Veado, e isso só para citar algumas. No aplicativo Stellarium é possível alterar a carta celeste para outras culturas não ocidentais, e assim ter acesso a essas constelações guaranis, entre outras riquíssimas em informações científicas, histórico e culturais. Vamos lá, de maneira geral, as constelações podem ser resumidas a lotes da esfera celeste ou regiões com linhas delimitadas em que todas as estrelas dentro dela fazem parte da respectiva constelação. Claro, é importante frisar que é uma construção humana. As constelações são questões de perspectiva. É diferente, por exemplo, de aglomerados estelares. Se estivéssemos em outra região do espaço, por exemplo, suficientemente distante, fora do sistema solar, a disposição das estrelas se alteraria e provavelmente veríamos outras constelações. O que geraria outros padrões de interpretação, caso fosse possível se transportar para lá para verificar essas posições. E, com certeza, como consequência, as imagens construídas em cima dessas interpretações, como ditas anteriormente pelo Rodrigo, chamadas de asterismos, poderiam ser todas bem diferentes. Ouvinte, nós gostaríamos de saber de você. Tem uma constelação preferida? Você tem uma tatuagem homenageando alguma constelação? A gente aqui do CentauriCast gostaria de saber, tá? Quando a gente fala de astronomia, constelação é sempre um tema muito legal de ser conversado. Então, estamos aqui esperando a sua mensagem para saber qual é a sua constelação favorita. Apesar de a poluição luminosa dificultar o reconhecimento das constelações, buscar observá-las e estudá-las vai muito além da astronomia. É, acima de tudo, um estudo sobre nós mesmos, revelando as potencialidades do desenvolvimento humano e o caminho que nossa sociedade pode trilhar. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.